A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos abençoados. Meu nome é irmão Marcos, seja mais uma vez bem-vindo à palavra do dia que se encontra no livro de Efésios 4, versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, e andeis como é digno da vocação como foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Todos temos um chamado e somos alertados para viver de um modo que condiz com ele. Nosso chamado só terá frutos se nossas atitudes demonstrarem que o Espírito nos une ao Pai e que a paz de Deus nos torna amáveis. Qual é o seu chamado? Você está vivendo de modo a cumpri-lo? Pois é, meus irmãos, a palavra do Deus de hoje fala sobre chamado. Muitas pessoas, têm um chamado com Deus. Cada um tem o seu chamado, mas fogem do chamado, têm medo do chamado, não querem obedecer à voz de Deus segundo o seu chamado com Deus. Chamado tem muito a ver com dons, quando Deus derrama os dons celestiais para que você possa exercer o seu chamado aqui na terra, perante com os irmãos ou com a própria igreja. Deus está querendo que você trabalhe como discípulo, que você use o seu chamado. Então muitas pessoas correm do seu chamado, não querem trabalhar para o Senhor, não querem renunciar o seu próprio eu, ainda querem viver de forma cômoda, não querem sair da zona de conforto. O que o mundo, o que as coisas da carne oferecem para poder viver o chamado, porque viver o chamado de Deus é você fazer absolutamente a vontade de Deus, Viver o chamado de Deus é você renunciar às coisas que não são de Deus para poder trabalhar para Deus, ser discípulo. Muitas pessoas têm um chamado de evangelização, de levar a palavra de Deus para as pessoas. Muitas pessoas têm um chamado, um dom de revelação. Deus revela através de sonhos ou até mesmo fala no subconsciente dessa pessoa. Muitas pessoas têm um chamado de louvar, dar o dom de Deus falar com as pessoas através dos louvores, quando aquela pessoa louva, toca profundamente, nas pessoas, nos corações que estão aquebrantados, querendo sentir a presença do Senhor. Muitas pessoas têm um chamado de pregador, de pregação, de líder, pastoral. Muitas pessoas têm um chamado ministerial, de ser um ministro, ministrar a palavra de Deus. Então cada um tem um chamado e muitas pessoas sabem que Deus está chamando, mas mesmo assim recusam o chamado por algum motivo ou por medo dos dons espirituais, não querem se aprofundar espiritualmente, no seu chamado. Então converse com Deus, ore, se entregue para Deus. Deus precisa de você para exercer o seu chamado. Deus precisa ter você alimentado do Espírito Santo para derramar os seus dons celestiais, para você trabalhar para o reino de Deus, para você falar da palavra, para você louvar, para você ministrar a palavra, para você fazer algo da parte de Deus. Trabalhar para Deus, para alcançar as vidas que estão aí iludidas, perdidas,
né? Muitas pessoas pensam que conhece Deus, mas não tem intimidade com Deus, né? Dizer que conhece é uma coisa, viver a palavra, viver cheio do Espírito Santo, viver o seu chamado é outra coisa. Então, para você viver o seu chamado, você tem que estar aberto, né? Você tem que estar aberto para Jesus entrar na sua vida. Você tem que estar aberto para renunciar às coisas mundanas, os desejos carnais. Você tem que estar disposto a sacrificar o seu eu, né? Para poder viver o chamado que Deus tem para você. Então a palavra de Deus no dia de hoje é essa. Eu espero que você reflita sobre o seu chamado. Eu tenho certeza que muitas das vezes você já sentiu o seu chamado e correu. Eu tenho certeza que Deus às vezes chama você para ser um ministro da palavra dele, chama você para derramar os dons de louvores, chama você para ser um missionário, e você corre. E o inimigo, quando ele sabe que Deus tem propósito nas nossas vidas, ele vai fazer de tudo para atrapalhar os projetos de Deus. Então entenda que você tem um chamado, você é filho de Deus, você é de Deus, e que Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da sua vida. Então busque o seu chamado, converse com Deus, busque intimidade com Deus para saber qual é o seu chamado. Descubra. Se você não sabe ainda, descubra. Pergunte a Deus que Ele responde. Que chamado o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça para contribuir no teu reino? O chamado de Deus é isso. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E fica com a santa paz do Senhor Jesus, agora e eternamente. Amém.